Oiê, vou dar uns minutinhos pra gente começar. Sempre bom pro pessoal ir entrando. Tudo bem com você, Daphne? Oi, Vi. Tudo bem com vocês? Dando uns minutinhos só pra gente começar, tá, gente? Tudo bem, Daphne. Estamos aqui na funça de fazer umas aulas de teatro. Saudades, sim. Hoje eu fui no instituto, que eu tô fazendo bastante fermento natural. Inclusive, se você quiser fermento natural, você me avisa, tá? A gente dá um jeito aí de levar e tal. Eu fui deixar um fermento natural lá pra Ju. Ai, que saudades. Saudadinha do instituto, de ficar lá. Mas vamos seguindo, né? Raspei, menino. Não aguento o cabelo. Gosto de ficar com a cabeça raspada. Ai, chegou uma hora que eu tava parecendo. Como que é o nome? O Visconde Sabugosa. Tava igual. Fica aquele cabelo que não tá nem comprido nem curto, né? Oi, Camila. Aí eu raspei, menino. Gente, eu vou dar um tempo. Não, o seu tá bonito. É que fica aquele indefinido, sabe? Não tá nem curto nem comprido. O seu tá lindo, imagina. Eu queria que o meu chegasse assim, mas não tive paciência. Porque chega uma hora também que eu começo a prender o cabelo demais, sabe? Gente, eu tô dando só um tempinho aqui pro pessoal ir entrando, tá? Daqui a pouco eu vou começar. Hoje a gente vai falar do teatro renascentista. Oi, Rique, que saudades. Saudade, menino. Vou dar mais um minutinho, tá bom, gente? E falem como é que vocês estão. Tô conversando aqui com o Vitor. A gente tava falando de cabelo, que eu raspei a cabeça. Ele tem um cabelo lindo. Queria estar com o meu cabelo lindo, mas não tenho paciência. Que eu tava falando, chega uma hora que eu começo a prender muito cabelo. Aí é ruim, né? Mas é isso, gente. Exatamente. Exatamente. Nem vale a pena ter o cabelo comprido, você vai ficar prendendo toda hora, né? Mas enfim, gente, eu vou começar falando do Instituto Entrando em Cena, como eu estava falando antes, com a Daphne, que é o lugar onde eu trabalho, né? Que é um lugar que quer transformar o jovem a partir da arte, fazer com que esse jovem seja um jovem transformador da sociedade, que a partir da sua arte ele transforme o mundo. E, e a gente, claro, como todos estão agora, né, passando por necessidades aí, passando por questões por causa dessa pandemia. Então eu estou deixando um link que lá no Referências para Estudo, que eu deixo sempre vários links, né? Falando sobre a benfeitoria do Instituto Entrando em Cena. Então, se você quiser ajudar a gente, vai ser muito bom, fico muito grata mesmo, tá? Então, você pode acessar benfeitoria.com/amigos do Entrando em Cena, tá? Ai, Henrique, muitas saudades mesmo, viu? Que é, Meris? Mas o seu cabelo é maravilhoso, né? Porque ele já fica pra cima. Queria eu que o meu cabelo ficasse black. Mas o meu ele cai, menino. Qualquer coisinha, se assoprou, ele alisa. Ele é um enrolado que ele é muito fácil, então eu gosto do seu. Queria ter um sararazão. Adoro. Enfim, gente, e eu também tô colocando lá no Referências para Estudo, para quem puder fazer uma contribuição espontânea, tá?
Justamente por isso, por estar nesse momento agora de a gente não estar recebendo auxílio nenhum do governo, a gente não foi aprovado em nenhum projeto lá no Instituto, então estamos aí sem receber. Então, se vocês puderem fazer uma contribuição espontânea, vai ser de grande ajuda. Tem lá no Referências para Estudo. E hoje eu quero falar eu também tô deixando no Referências para Estudo dicas de pessoas para vocês seguirem, que eu acho legal, tá? Então já tem vários nomes lá para vocês seguirem. Quem quiser, quem tiver afim, de diversos assuntos diferentes, depois vocês dão uma olhadinha lá. E hoje eu quero falar do Bendita Semente, que é um lugar muito bacana, com comidas veganas, vegetarianas. Eu tô deixando de indicação lá então, @Bendita Semente, que é um lugar bem bacana de alimentação. Eles estavam fazendo delivery até hoje, até esses dias atrás, não sei se eles continuam ainda, mas enfim, é isso, tá? E eu quero falar da PL 253, tá? Essa PL é um plano de lei emergencial agora da cultura, gente, para auxiliar os artistas, né? Porque os primeiros que sofreram com isso são os professores e os artistas. Como que a gente vai trabalhar se a gente tem que manter isolamento, né? Distanciamento social. Eu estou oferecendo essas aulas aqui para vocês, que eu acho que a arte não pode parar, né? O teatro, em todos os momentos, eu acredito que ele é importante e ele pode nos auxiliar, sim, de alguma forma, né? A nós sermos criativos, a nós nos reinventarmos, né? Então, eu acho de muita importância, então, vocês estarem seguindo o @PL253 Travessão Cultural, tá bom? Vocês vão ter lá no Referências para Estudo, não precisa gravar nada agora, dá uma olhadinha depois do meu feed lá na foto. E, gente, tem um monte de link lá dos estudos de hoje, do teatro renascentista que a gente vai estar trabalhando, tá? Esses links não dá para acessar diretamente, né, na descrição da foto, mas você pode acessar o link na bio, que tem todos esses links e de todas as aulas anteriores também. Quem quiser tá dando uma olhada nesse material que eu separei com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho do teatro renascentista, que é um teatro que aconteceu aí do século XV ao século XVI, tá? Veio depois do teatro da Idade Média. Quem teve na aula passada, vamos relembrar um pouquinho por quê. Se no teatro medieval a gente estava falando de um teatro teocêntrico, o que é o teocentrismo? É você colocar Deus no centro de tudo. Então Deus é muito importante, né? Deus é o que realmente importa. E é isso que a gente viu na aula passada lá no teatro medieval. Então, se no teatro medieval a gente tinha esse pensamento, no teatro renascentista vai ser o oposto disso, gente. A gente vai ver aí o antropocentrismo humano. O que significa antropocentrismo humano? Significa que o homem agora está no centro de tudo. O homem é um ser pensante, inteligente e ele pode fazer suas realizações por si. Então o homem aí está no centro de tudo, tá? É importante a gente falar o que aconteceu do renascentista, no momento renascentista, para entender o teatro renascentista, tá, gente? E aí o que acontece também nesse momento renascentista, que vem enriquecer esse pensamento aí sobre a ciência é muito importante nesse movimento, é uma filosofia de grande importância, ela está também no acima, né, de Deus, de todas aquelas histórias que aconteciam dentro do teatro medieval. O que aconteceu lá? Aconteceram as grandes navegações, né? A invenção da imprensa, gente, aconteceu aí no século XV, XVI. Teve o declínio do sistema feudal, começou a surgir a burguesia. Vocês sabem o que é burguesia, gente? Burguesia era a população que viviam nas vilas, que eram as cidades. Por quê? Porque o sistema feudal era um sistema que acontecia na roça, né? Que acontecia majoritariamente na área campestre, né? Os feudos, né? O lugar onde os feudais tinham todo o poder e as pessoas eram escravizadas, tal, eram fazendas.
Eram lugares rurais. E os burgos são as vilas, que são as cidades, onde tinham os grandes mercados, né? Então aí começou a burguesia, que eram as pessoas que viviam na cidade, começaram a ter uma importância muito grande, até depois, mais pra frente, a gente vai ver que vão ser pessoas muito ricas, né? De muitos dotes e tal. Então vai acontecendo tudo isso, acontece esse cientificismo que eu coloquei aqui, que é enaltecer a ciência nesse momento é importante, a palavra da ciência era muito importante nesse momento. Então o que vai acontecer aí, dentro de toda essa situação renascentista, para o teatro, né? O teatro ele vai ser composto de textos improvisados, ele vai ser composto de uma linguagem coloquial, né? Linguagem coloquial é uma linguagem informal, uma linguagem popular. Vai se enaltecer aí o teatro cômico, né? Engraçado, todo aquele teatro lá que estava sendo profano na Idade Média e tal, ele vai ser totalmente. Ele vai ter um papel principal e fundamental dentro do teatro renascentista, tá? Muitas pessoas voltam a estudar os clássicos gregos que foram proibidos na Idade Média. Nesse momento do teatro renascentista volta com muita força esses estudos. Os temas que eles colocavam dentro do teatro renascentista, então já que o homem era o centro do universo, nada melhor do que as situações que aconteciam na época, que eram muito corriqueiras, né? Que era a questão da velhice, o amor, o ciúme, o adultério, tirar sarro de pessoas famosas e poderosas, né? Tirar sarro de situações e escândalos locais que aconteciam, tá, gente? Esse teatro é um teatro que a gente vai falar que é um teatro mambembe. O que é mambembe? Mambembe são essas companhias, né, itinerantes, é um teatro itinerante que vai pelas cidades, tá? Então, o que acontece? Eles usavam o carro de tespes, que eram aquelas carroças, né, gente? O pessoal pegava aí as carroças e saía com suas companhias. Nesse momento começou a surgir as companhias de artistas também. A gente não tinha o ofício de ator, tá, gente? Ofício, o que é? A profissão, né? Antigamente tinham as guildas, que eram como que eu posso dizer? As guildas, elas vão ser... por exemplo, tinha a guilda dos sapateiros, as guildas dos ferreiros, dos padeiros, né? Que eram as classes trabalhistas, isso que eu queria dizer. Né? As guildas vão ser as classes trabalhistas. Então tinham-se todas essas guildas que eu falei, mas não tinha uma guilda de atores. Inclusive você ser ator era ruim, né? Desde a Idade Média os atores eles estão sendo perseguidos. E quem eram esses atores? Eram essas pessoas que eu falei, esses sapateiros, ferreiros, né? Às vezes mercadores, padeiros, que deixavam as suas guildas para fazer esse ofício. Mas por que era proibido você ser ator? Porque todos esses ofícios que eu coloquei, as suas guildas, tinham seus mestres, né? Então, por exemplo, o seu pai é sapateiro, então você vai ser sapateiro, que o seu neto vai ser sapateiro, que o bisneto vai ser sapateiro, porque tem um mestre que vai passar, né, o ofício para essa outra pessoa. Já os atores não tinha, então era proibido você ter uma profissão que você não tinha um mestre, uma pessoa que ensinasse você. Olha pra você ver como o teatro ele, desde sempre é feito na raça, né, gente? Então não tinha, mas nesse momento também essas pessoas abandonavam os ofícios para serem atores e nesse momento começou-se a cobrar os ingressos. Começou-se as pessoas, né, a passar o famoso chapéu quando aconteceu o espetáculo nas praças. Muitos desses carros de tespes... outra coisa, gente, que eu não falei. Por que o nome do carro é Tespes? Porque Tespes é uma homenagem que fizeram, porque Tespes é o primeiro ator lá da Grécia. Então, é o primeiro ator que surgiu lá no século VI a.C., chamava-se Tespes. Ele era ator e era dramaturgo também, escrevia textos teatrais, tá? Então, o que eles faziam? Tinham esse teatro que acontecia nas praças e eles passavam o chapéu, ou o que eles faziam nas estalagens, eles, no pátio das estalagens,
eles colocavam o carro de tespes lá. Então já tinha esse formato, gente. Porque, vamos supor, o portão da estalagem era aqui, por onde entrava, certo? Aí tinha sempre o pátio da estalagem e aí já tinha a porta para você entrar de fato na estalagem. O grupo teatral punha essa carroça aí contra essa parede, certo? Então a carroça ficava aqui e as pessoas entravam por esse portão e ali na entrada elas já pagavam o ingresso para assistir, tá? Não tinha cadeira, não tinha nada, eles ficavam todos de pé assistindo ali a carroça. Então tinha essas duas formas, né? Ou ficava dentro de algum estabelecimento ou pelas praças mesmo. Isso quando não vinham os oficiais e tal e punha o povo para correr, né? Porque acontecia muito também. E aí, gente, vai ter um acontecimento muito importante lá na Itália. A Itália vai surgir a Commedia dell'arte. E a Commedia dell'arte é um marco muito importante dentro do teatro que a gente vai ver até hoje, né? Se você for pensar aí esses programas que nem Zorra Total, que tem esses personagens fixos que toda semana aparecem, que sempre tem uma frase de efeito que eles falam, isso vem da Commedia dell'arte, gente. Por quê? A Commedia dell'arte vai surgir com personagens fixos. Então, por exemplo, a gente vai ter lá, daqui a pouco eu vou falar mais a fundo disso, tá? Dos personagens. Mas a gente vai ter, por exemplo, o Arlequim. Então, o cara que fazia o Arlequim, ele a vida inteira ia fazer o Arlequim. Ele ia estudar, se especializar em ser o Arlequim, tá? Então, lá na Itália vai surgir aí a Commedia dell'arte e a gente tem esses personagens, como eu falei. Então, começando com o Arlequim, né, que italiano é Arlecchino, ele é uma das figuras principais, tá? Ele é um servo muito ágil, sempre fazendo malabarismo, isso é muito importante também. Todos os atores antigamente, daí no Renascimento, eles eram malabaristas, eram acrobatas, né? Eles eram exímios mímicos, eles faziam a pantomima. A pantomima é o princípio da mímica, né? É a gente mostrar as nossas emoções e sentimentos e até fisicalizar objetos a partir do gesto físico. Então, todos os atores antigamente estudavam eximiamente a questão da acrobacia, a questão do malabarismo, né? E a palhaçaria, porque eram todos espetáculos cômicos engraçados. Então a gente vai ter o Arlequino, que vai ser esse servo aí engraçado, divertido, malabarista, ágil, trapalhão, né? A gente vai ter a Colombina, que é uma criada graciosa, é a única criada mulher, tá? Nesse momento do teatro renascentista, as mulheres começam a fazer teatro, gente. Lembra que lá na Grécia, desde a Grécia, teatro medieval, as mulheres não podiam fazer parte do teatro. E aí, no teatro renascentista, elas começam a ter abertura e podem estar fazendo teatro, tá? Então a gente tem a Colombina, que é essa criada que é muito habilidosa, muito fogosa, é apaixonada pelo Arlequim, tá? A gente tem o Pantalone ou o Pantaleão, que era representado por um velho rico, severo, avarento, tá? Ele costuma normalmente, o Pantaleão, ser o pai da enamorada, que a gente vai ter os enamorados também, né? O casal apaixonado, movido pelas paixões, né? A gente vai ter esse casal aí. Então tem o Pantalone, né, autoritário e tal, avarento. A gente tem o Brighella, que é o servo fiel, astuto, egoísta, mais ágil, cínico. Ele é o Brighella, ele é o servo que trabalha pro Pantaleão, tá? A gente vai ter o Petrolino, que é também chamado de Pedro, ou é o Pierrot, que ele também é um servo fiel e muito honesto, tá? E aí, gente, esse conjunto, você vê aqui comigo que a gente tem 4 servos, né? A gente tem o Arlequim, a gente tem a Colombina, tem o Pierrot e tem o Brighella. Esse conjunto de servos a gente vai estar chamando de Zani. Eles são os Zanis, tá? A gente vai ter o Dottore, né, que é um doutor conhecido, de grande renome, velho, rico, charlatão, costuma que nas histórias ele quer casar com a enamorada, né?
A gente tem o capitão aqui, capitano, né? Conhecido também como capitão. Ele é fanfarrão, engraçado, preguiçoso, mas é forte. Mas é meio que. Como que é a palavra aqui? Meio que covardão, assim, nas batalhas e com relação aos relacionamentos amorosos, tá? Então, gente, esses personagens fixos, esses são os personagens principais da comédia dell'arte, e eles são fixos, como eu falei, né? Se a pessoa era o velho, né? Como eu falei aqui, como que é mesmo? O Pantalone. Se ele era o Pantalone, ele ia ser o Pantalone pro resto da vida. Ele ia estudar isso e o filho dele ia ser isso, e assim ia passando pra frente. Não tinha como, nesse espetáculo, você faz um, no outro você faz outro. Não, eram os atores sempre faziam o mesmo personagem. Esses personagens, muitos deles tinham máscaras, tá? E aí, o que significa personagem fixo também? O corpo do velho vai ser sempre daquele jeito, frágil, né? Meio que mancando, com dificuldades para andar, mas com as mãos muito ágeis. O Arlequino sempre muito ágil, né? Sempre muito malabarista, sempre muito acrobata. Tá? Então tem essas diferenças aí dos corpos, as máscaras. Então você podia reconhecer os personagens por essas características, pela roupa do personagem, pelas máscaras, pela forma dele andar, a forma dele falar, né? O velho sempre vai ter o bolsinho de dinheiro, o Arlequim sempre vai ter as roupas que são remendadas, né? Então, esses vão ser aí os nossos personagens da comédia dell'arte. E como eu falei, tem muito, muito a ver com os personagens que a gente vê engraçados hoje das comédias, né? Desses programas que os personagens sempre são fixos, sempre, toda semana ele fala a mesma coisa, tem uma frase que ele tem que falar, vem desse conceito, tá, gente? E a história era sempre a mesma, gente, só que aí a gente pode ver que não tem muito, de novo, essa questão da fala. Né? A fala é uma coisa, o texto escrito é uma coisa que ficou lá na Grécia. Né? No teatro medieval a gente não tem muitos textos, e no Renascimento a gente também tem um pouco mais de textos do que a época medieval, mas a comédia dell'arte, por exemplo, a história era bem simples. Os enamorados que querem ficar juntos e não conseguem, porque o pai da enamorada ele é muito avarento, ele não quer pagar os dotes e não deixa com que eles se casem. Então a história é essa, basicamente. Mas o que os atores faziam? Eles se uniam e criavam piadas e novas vertentes nos ensaios. Então, por isso que era tudo muito improvisado, e mesmo a história tendo sempre o mesmo tema, era feito de formas diferentes, conforme a companhia, conforme os ensaios da companhia. E era um teatro muito colaborativo, gente. Como não tinha um mestre, né, não tinha aí a figura do diretor ainda. Eram os caras que botavam a cara, falavam, eu não vou ser mais sapateiro, vou ser ator e é isso, né? Vou correr esse risco. Então era um teatro muito colaborativo, que é muito, muito louco a gente pensar nisso, que é o que a gente vê hoje na contemporaneidade. O teatro, hoje em dia, ele é muito mais colaborativo, não tem aquela figura do século XIX, né? Do diretor que manda e você faz aquilo que eu quero, blá, blá. Hoje em dia, a opinião do ator na criação do espetáculo ela é de muita importância. Né? É muito importante essa figura do ator, né? O ator que ajuda a criação do espetáculo. E isso vem acontecer aí na nossa comédia dell'arte no teatro renascentista. Oi, Gabs. Então, é um teatro colaborativo, é um teatro improvisado, né, coloquial. O que mais que eu posso colocar? E era muito importante, gente, a mímica. A mímica, se vocês não lembram, ela começou a acontecer lá no teatro grego, tá? Porque com as festividades a Dionísio usavam-se a máscara, então a gente anulava essa questão do rosto e da voz e tinha que fazer mais gestos, né? Fazer o corpo que falava, na verdade, né? Aí a gente também vai ver isso, porque a gente tem essa utilização das máscaras, né? E a gente tem essa questão do cômico, da acrobacia. Então, aí também é um teatro que tem o destaque na gestualidade, né? E, como eu falei,
a origem da mímica acontece aí no teatro grego. A gente tem esse período bem grande, né, gente, do teatro da Idade Medieval, que é proibido pela igreja a mímica, e depois ele retorna com força aí no teatro renascentista, só que não é mímica que se fala, tá, gente? A gente vai falar que é pantomima, a pantomima que originou a mímica moderna, né, a mímica clássica, a mímica moderna, né, e depois o teatro físico, tá? Eu tenho um vídeo bem legal que eu coloquei nas referências para estudos para vocês, que vai explicar maravilhosamente bem, que é o Luiz Lewis, que é um cara que ele estuda mímica, né, brasileiro. Ele é incrível, ele tem outros vídeos, gente. Olhem, dê uma olhadinha no canal do Luiz Lewis depois. Pega a referência aí comigo no Referências para Estudo e dá uma olhada, porque ele vai falar sobre todos esses tipos de mímica e ele vai dar exercícios de mímica, assim, maravilhosos, tá? E aí, o que é essa pantomima? Como eu falei, né? A arte de expressar os pensamentos, sentimentos por meio do gesto e da ação física. Então, gente, eu acho que é basicamente isso que a gente tem para falar do teatro renascentista, tá? Que é um momento que é bem rico nessa questão cultural e artística, porque a igreja não está mais comandando, não tem mais os feudos, né? É claro, gente, que a gente não pode achar que, nossa, mudou do século XIV para o XV, ligou a chave e é tudo diferente, a estrutura toda diferente. Claro que não. Existia tudo isso que eu falei, da comédia dell'arte, desse novo tipo de teatro, das pessoas trazendo de novo os estudos do teatro grego, existia sim, mas é claro que ainda existia muito tipo de teatro, estruturalmente falando, aquele teatro religioso, né? As igrejas até hoje, elas levam um teatro para as pessoas, um teatro litúrgico e religioso. Então, a gente não pode achar que tudo mudou, todos maravilhosos, né? Somos renascentistas. Não é bem por aí. Continua-se sim tendo uma estrutura de teatro medieval, porque é difícil, né? É difícil a gente mudar de uma coisa para outra. A gente vê, né? Não é de um ano para o outro que, nossa, tudo mudou. Agora temos carros que voam e tá tudo maravilhoso. Não, a gente vem trazendo essas tendências. Então tem essas tendências, mas existe aí essas novidades que vão perdurando ao longo dos tempos até hoje, né? Até hoje tem pessoas que estudam a comédia dell'arte, que eu acho que é uma arte incrível. Eu acho que vale a pena para quem é ator, para quem gosta, estudar e saber um pouco mais sobre isso, tá? Então hoje a gente vai ver, gente, dois exercícios. Um que é um exercício de mímica bem básico. Desculpa, como eu falei, eu também deixei um link, além do link do Luiz Lewis, falando sobre o que é pantomima, o que é teatro clássico, moderno, eu também deixei lá um exercício para vocês praticarem, tá? Dele, como ele passa um monte. O que é, Cleiton? A igreja? Exatamente. A igreja, ó, como eu falei na semana passada, a igreja no século XIII, não, na verdade antes do século XIII, a igreja vai proibir o teatro. Não tem teatro, porque o teatro é profano. Imagina, né? Fazer comemorações a Dionísio, que é um deus pagão, nem pensar, né? Então eles cancelam o teatro e depois, lá no século XIII, eles retornam com esse caráter litúrgico. E o teatro ele é só feito nas igrejas. Ele só vai acontecer nas igrejas, aí depois ele vai, como vai crescendo também o movimento teatral, aí eles vão colocando no pátio da igreja, aí fora da igreja, né? Só que paralelamente a isso também tem o teatro profano acontecendo, que é esse teatro cômico que eu acabei de falar. No renascentismo, o teatro cômico é principal. Sabe? Tipo, tem os estudos do teatros clássicos, né? Do teatro grego e tal, do teatro greco-romano, mas o principal é a comédia. Inclusive, né, comédia dell'arte. Então, tipo, eles meio que abolem um pouco essa questão do teatro litúrgico, porque é isso que eu falei. Ele vai fazer parte do teocentrismo. Né? Deus está acima de tudo. E no Renascimento acontece o antropocentrismo, né, humano, que é a questão do homem estar no centro de tudo. Então, é basicamente isso, tá, gente?
E dá uma conferida lá no material, tem vários vídeos interessantes para vocês verem mesmo as máscaras da comédia dell'arte, como são os personagens, tá? E o exercício que eu vou passar agora é um exercício básico de mímica, que é um exercício só para a gente aprender a fazer uma rotação do nosso corpo, pensando em partes do corpo, certo? E por mais que no teatro renascentista ainda não tenha essa questão tão potente da voz, que eu percebo, se a gente for pensar lá desde a primeira aula que eu falo do teatro primitivo, a voz veio depois, né? Tem até um texto lá falando, no Referência para Estudo, falando sobre o surgimento da fala. A fala foi surgir muito depois, né? Primeiro veio os gestos físicos, a mímica, né, que acontece, a gente fala que surgiu com força no teatro grego, mas desde o teatro primitivo a gente está fazendo as danças miméticas, né, que são danças imitativas. Então, me perdi um pouco. Mas a partir é isso que eu queria dizer. Eu estava falando com relação do exercício vocal. Eu acho importante, mesmo que a gente não fale tanto no teatro renascentista de voz, a gente fazer um exercício vocal, que é um exercício que eu vou fazer aqui do U, O, A, E, I, que faz com um movimento das mãos, porque eu vejo que é uma questão pro ator. O ator tem muita dificuldade, a maior dificuldade que a gente tem é a voz, né? Muito, muito, muito importante a gente tá trabalhando voz, porque é uma necessidade muito grande que eu vejo, assim, dos atores, das pessoas que trabalham com teatro. E se a gente for perceber ao longo da nossa história teatral, é isso, né, gente? A fala veio depois. A gente tem muito mais facilidade de se expressar corporalmente nas artes do que com a fala. Então, eu vou passar aqui esses dois exercícios e acompanhem durante a semana, que eu costumo passar na segunda, terça e quarta, aulas teatrais complementares em live, que é todo um conteúdo prático também, são mais exercícios. Como a gente não tem muito tempo aqui para ficar fazendo exercícios, e também enche o saco, né, gente? Aí eu tô fazendo esses exercícios durante a semana também. O que é a Rebeca lá? Olha, eu não costumo chamar gente pra dividir comigo, não, mas se você quiser, vamos ficar à vontade, não tem problema. Porque eu também não faço o tempo que deveria, né? Eu acho que todos os exercícios, principalmente quando a gente vai trabalhar com corpo, teatro, é legal a gente fazer por bastante tempo, pra gente deixar, liberar um pouco a mente e trabalhar o corpo. Então, Rebeca, eu acabo dando mais alguns exemplos, tá? Pra vocês fazerem em casa. Mas se você quiser, se você estiver afim, a gente abre aí um compartilhamento, sim, para você testar, mesmo que seja pouco tempo. Então, já falando sobre isso, é legal fazer um bom tempo. Eu costumo falar que 10 minutos eu acho que é o mínimo. E se você não está entendendo, está difícil de deixar, porque a mente às vezes bloqueia o que a gente vai fazer com o corpo, né? Então eu aconselho que você faça ainda mais tempo, que você dê mais tempo para que o seu corpo realmente comece a se liberar e entender o que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre aconselho também a vocês estarem fazendo, praticando um pouquinho da dança pessoal antes de começar. Se vocês não sabem do que eu tô falando, pega os vídeos das aulas complementares que tem no IGTV, tá? Aqui no meu Instagram mesmo. Ou entra lá no link da bio e acha a primeira aula de teatro que eu vou falar da dança pessoal, tá bom? Para vocês entenderem o que é a dança pessoal. Falando por cima, dança pessoal é a gente se movimentar a partir das nossas articulações, tá? Que a articulação é tudo que liga um membro ao outro, que tem rotação, né? É isso, beleza? Então, para aquecer o corpo, gente, faz um pouquinho de dança pessoal aí na sua casa. Pega o vídeo lá da dança pessoal. A gente se põe aqui, então, antes de começar tudo, a gente se coloca na postura neutra. Também tem nos outros vídeos explicando sobre a postura neutra. A gente se põe aqui na nossa postura neutra, se concentra, relaxa um pouco o corpo aí, na medida do possível,
presta atenção na sua respiração, pode até fechar os olhos se quiser, dá o seu tempo, deixa todas as questões que não tem a ver com o seu corpo, com o teatro agora fora. Respira, se conecta. Depois desse tempo de concentração, faz a sua dança pessoal, se movimentando pelas articulações, tá? E depois a gente vai fazer esse exercício que é se movimentar por partes. Então, como que vai ser? Você vai começar pelo seu pescoço e você vai avaliar até onde o seu pescoço vai, sem com que você mexa. Ó, se eu for um pouco mais, percebe como o meu ombro já tá indo. Então, aqui é o limite. Você vai no limite dessa primeira parte aqui do pescoço, tá? Então entende qual que é o limite só do pescoço, sem você precisar, ó, movimentar o ombro. Então aqui é o meu limite. Depois que você sempre centraliza de novo, tá? Então você vai até o limite, entendeu o limite, volta, vai pro outro lado, entende o limite, volta. E aí agora a gente vai continuar e vai acumulando as partes do corpo. Então agora a gente vai movimentar o pescoço, chegou no limite, percebe novamente o limite e depois vai mais um pouco, tá? E aí a gente vai movimentar aqui agora o nosso busto, né? Essa parte aqui de cima do tronco, tá? Então a gente vai mais uma vez. Limite do pescoço é aqui, entendi. Vou mais um pouco. Entendo qual que é o limite. Ah, aqui é o meu limite. Se eu for mais um pouco, eu vou movimentar o quadril. Então aqui é o meu limite. Aí eu volto o pescoço, volto o tronco. Vou pro outro lado. Cheguei no meu limite, entendi. Vou com o restante do corpo, do tronco. Ah, se eu for mais um pouco, vai o quadril, entendi. Volto, volto. Como a gente tem essa questão da articulação, como eu falei, que nem eu tô voltando a cabeça e voltando o tronco. Você pode fazer o contrário também, tá? Você pode, ó, voltar tronco e depois cabeça. Pode testar de diversas formas, tá? Agora a gente vai fazer a movimentação completa, porque a gente vai incluir o quadril nessa jogada, tá? Então a gente vai de novo com o pescoço, cheguei no limite, vou mais um pouco, com o resto do tronco e vou com o quadril. E aí, fiz esse giro completo. Você faça a movimentação voltando pelo mesmo lado, porque daí você vai trabalhar o outro lado, tá? Então você foi com esse lado, volte pelo mesmo lado que você foi para você trabalhar esse outro lado. Então a gente vai estar de costas aqui agora. Fui com o pescoço. Cheguei no limite, vou com o tronco. Cheguei no limite, virei. Tá, gente? Esse é um exercício bem básico com relação à mímica, tá? Durante a semana eu vou colocar um exercício parecido com esse, mas pensando na movimentação lateral e não em rotação. Então, esse exercício você pode fazer de diversas formas, né? A partir desse básico, você pode ir, como eu falei, experimentando outros jeitos, outras formas, certo? Esse é o nosso primeiro exercício. O segundo exercício que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com as vogais. A gente vai trabalhar, só que ao contrário, em vez de começar do A, E, I, O, U, a gente vai fazer O, A, E, I, tá? E aí a gente tem uma movimentação com os braços para fazer essa brincadeira das vogais. Então, antes da gente começar, é sempre importante eu ressaltar aqui que é legal quando a gente for fazer isso dentro do teatro, tá, gente? Eu não sei como é que funciona dentro da música, mas sempre nos ensaios e treinos teatrais, a gente primeiro faz esses exercícios para aquecer o corpo, né? Uma dança pessoal, esse exercício da mímica, que é o que a gente está trabalhando hoje.
E aí a gente trabalha a voz. É importante a gente estar com o corpo aquecido pra gente estar trabalhando a voz, tá? Então a gente vai fazer um pouco de boca chiusa para terminar de aquecer mais centralizado aqui nas cordas vocais, né? O boca chiusa é a gente fazer som com a boca fechada. Então você pode... Eu tô só dando os exemplos mesmo, gente, mas isso, como eu falei, vocês façam aí o tempo que vocês quiserem, o tempo de processo de trabalho teatral de vocês, tá bom? Mas você vai fazer um pouquinho de som com a boca fechada, que é o que significa boca chiusa, tá? Usa a respiração completa, isso também tem nos outros exercícios lá do IGTV ou das aulas anteriores. Então você inspira o ar e isso é boca chiusa, tá, gente? E aí você vai fazendo algumas vezes. 3, 4, 5 vezes para você terminar de aquecer as suas cordas vocais. E aí como que vai ser esse exercício do U, O, A, E, I? A gente vai começar inspirando o ar e vai. U, O, A, E, I. O ar acabou um pouquinho antes, né, gente? Mas é isso. A gente vai... Tem que errar pra gente ir acertando. Mais uma vez. Certo, pessoal? Então é esse estímulo que eu tenho também com relação à voz, que eu acho, por mais que eu falei que essas teatro medieval, teatro renascentista não trabalha a voz, é uma questão do ator. Né? Eu vejo que muitos atores, a maioria dos meus alunos tem problema com relação à voz, à dicção, ao volume, né, para poder falar nos espetáculos. Então eu acho importante a gente estar sempre fazendo um pouco de exercício vocal. Durante a semana eu vou passar mais exercícios no IGTV, exercícios práticos. Tem lá as referências de estudos complementares, né, teóricos. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, tô aberta, pode falar ou pode mandar pelo direct também que eu respondo, tá bom? Vou dar um tempinho para que se alguém quiser falar alguma coisa com relação à nossa aula de hoje sobre teatro renascentista. Fiquem à vontade. Bom, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Então, eu agradeço pela participação de vocês, as pessoas que passaram, as pessoas que ficaram até o final. E é isso, gente. Semana que vem tem mais. Provavelmente a gente vai falar, se eu não me engano, do teatro barroco. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as aulas. Eu tenho todas as aulas anteriores, para quem não entendeu algumas coisas que eu falei na parte prática. Eu tenho todas essas aulas gravadas no meu canal no YouTube, tá? Tem o link do meu canal no YouTube no link na bio. Mas é muito fácil, você joga lá Thaisa Gamory, igual tá no meu Instagram, que você vai conseguir encontrar meu canal. Obrigada, Cleiton, pela participação, obrigada pela sua fala aqui, que foi muito legal para complementar o assunto. E a gente vê como que uma coisa vai puxando a outra ao longo da nossa história, né, do teatro. Então eu agradeço e até a próxima semana, gente. Beijos!